Jerusalém, a gente está na igreja de Antioquia, e aí você percebe o valor de ser alguém bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Qual é a consequência natural? Muita gente se une ao Senhor. De repente não é por causa da pregação do pastor, não é porque a igreja é bonita, porque a iluminação ficou legal, mas é por causa dos meus atos de generosidade, da minha maneira de ser, da minha busca do Espírito Santo, de estar sempre me santificando mais e sendo alguém melhor e melhor. Por causa disso, muita gente pode vir a se unir ao Senhor, que é o aner agatos. Vou escrever aqui. Esse termo é muito rico para a cultura grega. Ele é um aner agatos. Sabe o nome Ágata? Ágata é o feminino de agatos. Ágata significa nobre, boa, nobre. A pessoa que porta nobreza. E na cultura grega, desde Homero, você tem uma coisa chamada a virtude guerreira. E Homero é a virtude guerreira, porque era uma sociedade guerreira. Então, o homem que fosse nobre, ele era um agatos, um homem corajoso, um homem que tinha em si todas as qualidades para vencer naquela sociedade e vencer as batalhas, na verdade. Então ele era um agatos, um homem nobre. Por estar numa cultura guerreira e uma cultura de força física, ele também tinha que ser belo. Então, ele era um termo que a gente usa muito, quem estuda a cultura grega, ele era um kalos kaiagatos, ou seja, ele era belo e ele era nobre. Esse kalos vai sendo deixado de lado, até porque, segundo a descrição, Sócrates era feio para chuchu. Então, ele, aquele nariz aquilino, ponto para baixo, olhinho. Sócrates era horrível, pela descrição que existe dele. Bem, então esse kalos, esse belo, vai sendo deixado de lado, e o que vai prevalecendo é o agatos, é a nobreza, é a sabedoria, é a força de pensamento, é a maneira como você consegue levar as pessoas ao conhecimento e tal. Então esse agatos é uma palavra-chave para designar o homem ideal na cultura grega. Aí o que a Alessandra descobre? Que o Barnabé era um agatos. Então o Barnabé é esse homem nobre. E quando eu descobri isso, eu falei assim, tem alguma coisa aqui. E eu conversei com o padre, meu orientador, ele falou, é isso mesmo, vamos embora. E aí eu caí dentro, foram quase, acho que são 170 páginas só falando do Barnabé. Para quem quiser ler depois, eu passo o link. Bem, então, o Barnabé é esse homem nobre, dentro de toda essa história. E aí ele é falado aqui em Atos capítulo 11. Deixa eu ver algumas coisas que sejam importantes. Eu já falei sobre tudo isso aqui que a gente está nessa página. Virou a outra. Sim. A questão de Barnabé na igreja de Antioquia. Esse homem é um homem nobre, a gente já viu, é um homem extremamente generoso e é um homem que tem uma abertura ao outro muito grande por causa da experiência dele com o apóstolo Paulo. Ele ter aceito o Paulo assim como era e ter... Na verdade, o Barnabé consegue fazer com que a igreja de Jerusalém aceite Paulo. A igreja de Jerusalém só aceita Paulo por causa do Barnabé. Então ele já era reconhecido como esse homem nobre desde o início do livro de Atos. Mas é só aqui em Atos 11 que ele vai ser, o narrador vai descrever, o autor vai descrevê-lo como tal. Desculpa. Então, o que acontece?
Essas duas igrejas são quase inimigas. Ah, mas Alessandra, no meio da comunidade de fé, porque a igreja de Jerusalém era a igreja dos judeus. Quando você percebe isso claramente em Atos capítulo 10, na conversão do Cornélio, o Pedro tem uma resistência tremenda para ir para a casa do Cornélio. E Deus dá ao Pedro aquela visão dos animais descendo, e eram animais tidos como imundos pelos judeus. Quem são os imundos para os judeus? Os gentios. Barnabé era levita, judeu, mas ele era natural de Chipre. Então ele já tinha uma cultura muito mais aberta. E por ser nobre, ele é aceito em Jerusalém. Então na conversão de Cornélio você percebe isso. E o Pedro diz, e a visão diz para Pedro, né? O Espírito Santo na visão diz a Pedro: pega, mata e come. Ele diz: eu não, Deus me livre de fazer isso. Pega, mata e come. Aquela visão veio 3 vezes para ele. E aí logo depois ele entende toda a história e vai para a casa de Cornélio, e ele fica apavorado mesmo quando ele começa a pregar, e o Espírito Santo vem sobre toda a família de Cornélio. E ele diz lá: eu nem tinha acabado de falar. Ele não, o narrador diz: Pedro nem tinha acabado de falar ainda, e o Espírito Santo já tinha sido derramado sobre todos na casa. E ele toma um susto com aquilo, assim: ué, mas é para os gentios também esse negócio? O Espírito Santo? História é essa? Então o Barnabé ele consegue circular na igreja de Jerusalém, mas ele dali ele vai e leva Paulo para a igreja de Antioquia. E por ser homem bom, e essas pessoas que vão se convertendo e muitos vão se unindo ao Senhor, já não são mais judeus, são todos os gentios que a igreja de Jerusalém não conseguia alcançar por causa do seu preconceito. Então Barnabé é essa pessoa que está no meio, ele está entre Pedro e Paulo, ele está exatamente ali no meio. Então ele é essencial para a narrativa de Atos. Então a igreja de Jerusalém tem a questão do preconceito, a igreja da Antioquia, por sua vez, também tem um certo preconceito para com os judeus, porque é a igreja de gentios, e o Barnabé fica no meio, assim: não, peraí, vamos aceitar todo mundo na paz, vamos ser mais abertos às outras culturas, vamos pregar o evangelho para todo mundo, cada um na sua especificidade. Então esse é o Barnabé, esse é o agathos, esse é o nobre, o justo. Você não precisa ser rico, bonito, legal, você precisa ter abertura ao outro, aceitar o outro da maneira como ele é e pregar o evangelho para o outro, e saber que o outro pode receber o evangelho seja quem ele for. E o Barnabé é essa pessoa. É por isso que eu sou apaixonada por esse personagem, com quem eu fui aprendendo uma série de coisas. Então ele vai ser enviado para Antioquia, ele vai levar o Paulo, e tem lá, você vai continuar lendo, o Paulo foi, aí o Paulo volta ele vai em Tarso buscar o Paulo, porque o Paulo foi para Antioquia e voltou para Tarso, talvez por alguns problemas internos, porque o Paulo é um cara dificílimo de lidar, tem isso também, tá? Paulo não era fácil. Você percebe isso lá, as esculhambações que o Paulo dá, nos Gálatas, nos Coríntios, quando ele bota a boca do trombone, ele bota mesmo, ele não quer nem saber se ele está magoando, se ele não está, então ele não era fácil. Daí você também já percebe um pouco de quem é esse Barnabé, um cara extremamente paciente também para poder discipular o Paulo. E se o Paulo é desse jeito, depois pelo menos depois de 12 anos de convertido, ele ainda é desse jeito, imagina ele no início. A luta que o Barnabé passou com o Paulo. Imagina o Paulo no início, deveria ser uma coisa terrível, ainda mais um cara carregado de culpa por tudo de mal que ele tinha feito aos cristãos antes. Então o cara devia estar amargurado, cheio de culpa, cheio de troço e tal. E Deus escolhe exatamente o Barnabé para ir tratando um
enxergar. Não é isso? Atos capítulo 9. Ficou cego 3 dias. Em jejum, sem comer, sem beber, sem enxergar nada. Aí chegou o Ananias, botou a mão nele e aconteceu o quê? Caíram as escamas dos olhos. Ele precisou ficar cego para enxergar o que era o Evangelho, né? E aí você percebe também como é que Deus agiu com ele. E quando Deus diz, né? Ele vai vir até por sofrer pelo meu nome. Porque era só dessa maneira que Paulo entenderia o que é o Evangelho. Deus sabe como trabalha com cada um de nós. Não reclame dos seus problemas, eles são para você crescer. E eu aprendi a não reclamar dos meus. Aprendi com Barnabé. Bem, deixa eu ver aqui para não perder nada e também vocês não terem dúvidas em casa quanto àquilo que eu estou falando. Na antepenúltima página, tá? Você tem a última, penúltima, antepenúltima. Você tem aí, primeiro, tem uma coisa importante no primeiro parágrafo, né? Existem fontes que dizem que as fontes estão no parágrafo anterior, que são 2 escritores, o Tácito e o Suetônio, que falam de uma perseguição que houve em Roma. E isso está na notinha de rodapé número 11. Vai com o seu olho lá embaixo. O imperador Cláudio, né? Cláudio aí, expulsou de Roma os judeus que constantemente provocavam desordens por instigação de um tal de Crestus, né? E outro texto, Nero puniu os culpados que, odiados por seus atos vergonhosos, o populacho chamava de cristãos. Isso não é Bíblia, isso é livro de história, escritos históricos da época, desses 2 aí, do Tácito e do Suetônio. O autor desse nome, Cristo, fora executado pelo procurador Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Se alguém disser para você que não acredita na crucificação, você usa esse aí, tá? Existem textos considerados históricos e verídicos que tratam da crucificação e tratam de como é que esses cristãos, né, vamos dizer assim, que é a primeira referência, estavam provocando grandes desordens, ali em Jerusalém, Antioquia, ou seja, a coisa foi muito séria. O movimento de Jesus não foi um movimentozinho, foi algo que foi tomando proporções, e eu já expliquei isso para vocês, o porquê da cruz ter as letras hebraicas, gregas e o latim, escrito em latim. Porque se na cruz estava escrito em latim, esse é Jesus, o Rei dos Judeus, significa que aquele fato era um fato aceito pelo governo, era um fato oficial, porque só coisas oficiais eram escritas em latim. Então, se essas fontes, né, desses tumultos e tal em Jerusalém, eu digo aí no primeiro parágrafo, estão corretas, é simples perceber porque justamente Barnabé, um experiente judeu cristão da diáspora, né, por que ele é da diáspora? Porque ele é de Chipre, né? Foi enviado a Antioquia. Os líderes fundadores locais, acusados de sedição e envolvidos com um povo que também o seria, devem ter fugido, deixando para trás os convertidos. A igreja de Jerusalém tomou conhecimento do fato e enviou Barnabé não para inspecionar ou corrigir. Lembre-se que o epíteto dele é filho da consolação. Eu me perdi, eu fui olhar. Não para inspecionar ou corrigir, mas para trazer estabilidade a uma comunidade fragilizada e amedrontada, que é a de Antioquia, que certamente precisava ser consolada. Então, se o epíteto filho da consolação foi lhe dado por seu caráter e comportamento,
ele pode ter sido enviado a Antioquia exatamente por causa dessa desordem, toda dessa perseguição que acontece aos cristãos. E só ele teria essa capacidade de reunir a igreja de volta, porque os líderes estavam sendo acusados e, deram no pé. E Barnabé, além de tudo, é alguém extremamente corajoso. Então, a grande questão desse estudo, sobre o Barnabé especificamente, é o que eu digo agora. Ele parece ser alguém que está em segundo plano, à primeira vista ou à primeira lida. No entanto, ele é estritamente necessário. Sem a sua presença, nem Paulo teria se aproximado como convertido da igreja primitiva, tampouco suas viagens missionárias teriam acontecido, segundo a narrativa de Atos. Então, o Barnabé é importante. O parágrafo é o seguinte: na sequência narrativa, a narrativa aponta que Barnabé, tomando, na verdade é Paulo, tomando Paulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Paulo vira o Senhor e este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. E aí daqui para frente eu vou falando exatamente disso, de como é que Paulo vai tendo crédito, por causa de Barnabé, e a amizade dos dois vai crescendo cada vez mais. Sempre se lembrando que nesse momento, Barnabé é o mentor de Paulo, é o discipulador de Paulo. Parágrafo seguinte, já é o texto da questão da controvérsia, Atos capítulo 13. E aí, assim como o relato da inserção de Paulo em Jerusalém, a saída de Barnabé na narrativa de Atos continua a demonstrar generosidade e acolhimento, consolação àquele que foi incompreendido. Para mim, essa é a grande mensagem de Barnabé. Enquanto Paulo recusa-se a levar a segunda viagem missionária João Marcos, porque esse não completara a primeira viagem, desembarcando em Perge, na Panfilha, foi por causa disso, o Paulo ficou injuriado com João Marcos. Esse cara não pode ir com a gente. E aí, deixando os companheiros, Barnabé o compreende e prefere-o a Paulo, percebendo qual dos dois naquele momento necessitava mais dele. É essa percepção que faz de Barnabé um homem sensível, maduro e centrado. Assim devemos ser, aprender a perceber quando e quem precisa de nós. Para mim, essa é a maior mensagem do Barnabé para o Evangelho hoje, porque essa percepção está difícil. No meio da sociedade que a gente tem, altamente egocêntrica, Eu comprei, vocês vão rir de mim, mas eu comprei um livro da Glória Calil, que chama-se Chiquérrimo. Estava em promoção ontem lá no Fundão, estava R$10, eu comprei o livro, porque ela usou um termo que me chamou muita atenção: a sociedade do umbigo. Eu adorei esse termo. Eu falei, eu vou escrever um artigo sobre esse termo. A sociedade. Tem uma música? Não conheço, depois a gente vê essa música. A sociedade do umbigo. E é exatamente isso, É a sociedade que olha para o seu umbigo e não consegue olhar para o outro. E sabe o que ela diz? Ser chiquérrimo é olhar para o outro. Gente! Então Barnabé já era chiquérrimo naquela época. Eu acho que chegou na terça o Barnabé. Então já era chiquérrimo naquela época. E é exatamente isso. Nós estamos tão envolvidos com nossos umbigos e numa sociedade do umbigo que a gente não olha para o outro. Então, ser chiquérrimo é olhar para o outro. Eu acho que a igreja, nesse sentido, pode ser chiquérrimo. Eu e você podemos ser. É muito interessante quando ela fala isso. Eu vou comprar um livro de etiqueta, mas quando eu abri, eu vi isso. Falei, esse eu vou levar esse livro para casa. Mesmo que tenha várias coisas lá que talvez eu não esteja do jeito, retém o que é bom, Não sei. Pois é, exatamente. Retém o que é bom. Bem, o texto de Atos menciona que Barnabé volta para Chipre com João Marcos e o novo companheiro de Paulo passa a ser Timóteo. Em
da igreja, ele vai ser sempre ligado à questão da generosidade. A Igreja Católica tem o dia do São Barnabé, existe a Igreja de São Barnabé, e a questão do dia do São Barnabé é o dia da generosidade. Ele ficou marcado na história por isso. E aí eu te pergunto, será que alguém sabe que o nome do cara era José? O que ficou foi o epíteto. O epíteto era mais forte do que o próprio nome dele. E na cultura judaica, é interessante, na cultura judaica não é assim. Na cultura judaica do Antigo Testamento, o importante é o nome e não o epíteto. Então, nesse sentido, o Barnabé acaba rompendo. O epíteto passa a ser mais importante do que o próprio nome. Mas na cultura, qual é o exemplo mais forte de nome e valor do nome na cultura judaica? A mudança do nome de quem? É um monte, né? Eu pensei em uma que é um monte. Abrão para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para... Pois é, eu pensei nesse. Simão para Pedro. Pois é. Mas o Jacó para Israel é que é sério, né? Deixou de ser, né? Safado, sem vergonha, ordinário de tudo isso. Para ser o príncipe que luta com Deus. Quanta misericórdia, né? Puxa vida, era trapaceiro, passou a ser um homem que luta com Deus e saiu mancando. Está mancando até hoje. Bem, vamos lá. Tem que sair mancando, né? Para lembrar do que Deus fez. Preste atenção nisso, hein? Bem, vamos fechando aqui. Ele volta para Chipre e tal. Embora Barnabé não tenha acompanhado Paulo em Corinto, ele vai aparecer em 1 Coríntios 9:6, tendo salientado a sua posição como missionário de renome, comparável à dos outros apóstolos, como Pedro. A natureza da alusão sustenta que Paulo conhecia a atitude de Barnabé com relação ao apoio financeiro, porque tinham trabalhado juntos antes em Antioquia. Ele ficaram 1 ano e meio, se não me engano, e ressalta mais uma vez sua característica principal, que é a generosidade. Então, que a gente possa aprender aí com Barnabé toda essa questão. E aí depois eu faço um pouco mais de alusão, né? Aqueles que têm os outros materiais vão perceber que esse aqui eu estou numa linguagem um pouquinho mais rebuscada, apesar de eu ter feito uma revisão, mas são partes da minha dissertação mesmo que eu coloquei aí para vocês. E aí a gente tem um foco maior na narrativa de Atos 4, e aí eu começo do 32 até o 5:11, e uma das coisas que eu propus na dissertação é que essa divisão do capítulo 4 para o capítulo 5, ela não é correta. Eu penso que não deveria haver essa divisão, mas que deveria ser um bloco só, do Atos 4:32 até o Atos 5:11. O capítulo 5, na verdade, a meu ver, deveria começar no versículo 12, porque aí é quando o assunto muda. Porque do 4:32 até o 5:11, a questão toda é a generosidade e a não generosidade, né? A antítese, o oposto da generosidade, que é o Ananias e Safira. No final, os padres gostaram, mas ninguém vai mudar a Bíblia por causa da Alessandra Vieira, né? Não existe isso. Mas é uma proposta interessante para perceber isso. Bem, existe outro José na Bíblia, que também vai ser chamado de Aneragados. Esse camarada é um José de Arimateia. Consequentemente, quem também está dizendo é o Lucas. Então vamos lá. Lucas capítulo 23, versículo 50. Lucas capítulo, a gente já está terminando. Lucas capítulo 23, versículo 50. Não sei se o Lucas gosta dos Josés, mas tem dois Josés então. Um é o José Barnabé e outro é o José da cidade de Arimateia. Arimateia é um local, não é sobrenome, hein? Cuidado com isso. Então o que diz Lucas 23, 50? E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem
E aí vai dizer por quê, né? Ele não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros. Ele era natural de Arimateia, cidade dos judeus, esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e depositou aonde? Num túmulo aberto em rocha, que era o tipo de túmulo mais caro da época. Então, José de Arimateia é outro exemplo de agathos ligado à generosidade. Ele colocou Jesus no seu próprio túmulo, né, no túmulo, na verdade, que ele tinha comprado, e que era um túmulo em pedra, que era o tipo de túmulo mais caro. Por que mais caro? Porque teve que romper a pedra, né, fazer um selo em pedra também para poder fechar. Então tudo isso era muito caro. E aí você vê isso desde o início, lá no Gênesis, quando Abraão vai comprar a gruta de Macpela para poder enterrar Sara. Então isso não tinha SINAF naquela época, né? Não tinha plano, então você tinha que ter dinheiro em caixa para poder comprar. E o José de Arimateia, além disso, já era alguém prevenido, né? Porque já tinha. Então ele era bom e a sua generosidade se dá nesse sentido de tomar o corpo de Jesus e colocar no próprio túmulo que deveria ser dedicado a ele, à família dele, né? E aí você tem um outro José, que também é um agathos, e só existe esse termo, gente, em todo o Antigo Testamento, só nesses dois textos, tá? Aneragathos, homem bom. Existem outras formas de homem bom escrito no Novo Testamento, mas com essa fórmula, aneragathos, que é a fórmula grega, só existe nos escritos de Lucas. Aqui Lucas 23:50 e o Atos 11:24 falando do Barnabé. Tá? Então é isso que eu estou falando. Quando o grego ouviu isso, isso deve ter chamado uma atenção tremenda na sua audição. Outra coisa legal, para a gente fechar e voltar para Atos, a gente vai lá no episódio da Licaônia, que é Atos 14. E aí a gente fecha aqui, Atos capítulo 14, que é muito interessante. Atos capítulo 14, verso 10. E aí eles estão lá na Licaônia, lá em Listra, né? Licaônia é a localidade, Listra é a cidade. Acharam aí? Atos capítulo 14. A partir do verso 10 tinha um homem lá, né? Que estava aleijado, paralítico desde o nascimento. E esse homem, versículo 9, esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Agora é que vem. Quando as multidões viram o que Paulo